Boa noite a todos, meu nome é Thiago, sou aluno de mestrado no INPE em São José e o trabalho que eu irei apresentar para vocês hoje é sobre o efeito da anomalia do Atlântico Sul em satélites de órbita baixa. O professor que me orientou com relação à pesquisa é o professor Dr. Silvio Manea. Um breve cronograma da minha apresentação, né? Irei dar início com uma introdução. Na sequência, os objetivos, o desenvolvimento, a, a discussão e as considerações finais. Como uma breve introdução, tá? Hoje encaminhar um satélite para o ambiente espacial é um trabalho extremamente exaustivo, né? Uma missão bem complexa que demanda testes de componentes eletrônicos e da blindagem do satélite ou até mesmo da nave, né? Os equipamentos eles devem ser preparados para suportar extremas temperaturas, né? e, e processos químicos que possam acometer eles no ambiente espacial. Ah, os satélites eles tendem a transitar hoje em órbitas polares ou órbitas equatoriais, tá? A mais comum é a heliosíncrona. E com relação à eletrônica, os equipamentos eletrônicos eles tendem a sofrer um efeito chamado que é o Single Event Effects, né? Que é relacionado à deposição de prótons e elétrons na eletrônica, né? E essa radiação tende a fazer com que o equipamento apresente mau funcionamento. Tendo um mau funcionamento, o equipamento pode fazer com que a missão venha a falhar. Hoje, basicamente, o campo magnético da Terra ele possui duas camadas de radiação, né, que seria o cinturão externo e o cinturão interno de Van Allen. Na atmosfera terrestre, nós encontramos átomos de oxigênios, né, derivado da interação do ozônio mais o UV. E esta interação de prótons próximo à camada de ozônio, né, derivado dos efeitos da anomalia do Atlântico Sul, somados ao átomo de oxigênio, ele tende a causar alguns danos à blindagem que a gente irá ver um pouco mais para frente ao decorrer da apresentação. O objetivo dessa pesquisa é analisar os dados referentes à anomalia do Atlântico Sul, identificar os efeitos da radiação com relação à eletrônica e identificar os efeitos da radiação sobre a blindagem do equipamento. Referente ao cinturão de Van Allen, uma breve introdução sobre ele. O cinturão ele é composto por duas regiões de radiação, sendo interna e externa. A região interna ela é composta por prótons e a região externa ela é composta por elétrons. O campo magnético da Terra e o cinturão de radiação eles estão sincronizados. Em relação ao eixo de rotação da Terra, existe um ângulo, né, que faz com que o eixo de rotação e o campo magnético da Terra fiquem assíncronos, né? Esse ângulo é de menos 11 graus e isso faz com que parte desse anel de radiação interno fique sobre a região sul do planeta e fazendo com que a região norte fique mais distante, tá? E isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente nos próximos slides. Com relação à anomalia do Atlântico Sul, essa região ela tem um início aproximadamente a 400 km de altitude e se estende até 1.700 km. Dentro deste alcance, foi possível medir energias equivalentes dessas partículas de prótons em torno de 23 MeV e a partículas com energias superiores a 94 MeV em decorrência da variação da altitude. Com a altitude de 850 km, mais ou menos,
o fluxo de prótons ele acaba sendo superior a 38 MeV. E isso faz com que a anomalia do Atlântico Sul venha a tomar proporções de tal modo a ganhar área de radiação. E isso faz com que ela tenha um cobrimento da região da América do Sul, né, e parte do continente africano. Seu centro hoje de ação está localizado sobre o Brasil, mas precisamente na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O ápice da anomalia se dá com uma altitude aproximadamente a 1.700 quilômetros de altitude, né, onde é possível encontrar prótons já com 94 MeV. Porém, na imagem 1, esse epicentro ele é menor e a transição de satélites com órbitas heliosíncronas, né, eles acabam passando por essas regiões, né, de enfraquecimento do campo magnético, e isso pode fazer com que eles venham ser acometido por parte dessa radiação de prótons nesse lugar e desenvolver algum problema físico na eletrônica, fazendo com que a missão se perca. Recentemente, um satélite japonês, ao transitar por essa área de radiação de prótons, acabou tendo um single event effect e fez com que uma missão de aproximadamente 300 milhões de dólares aí acabou sendo jogado no lixo por uma manobra indevida do equipamento e da operação. Com relação aos danos à eletrônica, hoje é possível encontrar dois tipos de single event effects, sendo eles de caráter destrutivo ou não destrutíveis, e sendo os não destrutíveis o single event upset, o event transient, event hard error, e os destrutíveis, que são single event let sharp, single event gate rupture e o single event burnout. Prótons, eles não possuem um linear energy transfer muito alto, que seria o LET, e eles não conseguem provocar diretamente um single event effect no equipamento eletrônico. O processo derivado dessas partículas está voltado ao surgimento de partículas secundárias, e tais como íons pesados, e quando esses íons estão em contato com componentes com base de silício, eles acabam liberando energia, e essa liberação de energia faz com que o equipamento venha desenvolver um single event effect, sendo ele de característica destrutiva ou não destrutiva. Tá? Íons pesados, eles possuem um linear transfer energy bem alto, tá? E isso faz com que o componente, quando polarizado, ele venha a sofrer algum dano característico. A passagem de um íon pesado por um componente do tipo MOSFET, ele tem o potencial de ativar o componente quando o mesmo encontra-se desligado. E isso faz com que o source dele venha atuar como um emissor, o seu P-Buddy, né, atue como base e o epidaxial layer como coletor. Essa inversão provoca o aumento da corrente no componente, levando ele à falha. Tá? E esse tipo de evento ele é conhecido como single event burnout. Dessa forma, nós chegamos à blindagem, e a combinação desses materiais que compõem a blindagem resulta numa estrutura que é capaz de suportar o ambiente de extrema temperatura, né, com temperaturas aproximadamente a 2.000 graus Celsius, né, e um desses componentes é o carbono. O carbono, em um trabalho realizado por Kumar em 2002, ele basicamente expôs, né, a blindagem de carbono a
a uma radiação ultravioleta por 500 horas. E após essas 500 horas, ocorreu uma degradação da blindagem e isso promoveu trincas nas estruturas, o que no ambiente espacial é bastante danoso. Ainda sobre blindagem, né, em um estudo realizado por Gartleage em 2019, ele expôs uma superfície de material carbono-carbono a átomos de oxigênio e a prótons. Na figura A, a gente consegue ver a micromorfologia da superfície do material carbono-carbono e a gente consegue visualizar bem o contorno de grão e a superfície intacta. Após a interação com o átomo de oxigênio, a superfície ela fica bastante danificada e após 15 horas tem uma remoção de superfície de 3 micrômetros. Somado à interação de prótons, né, com mais 15 horas, a gente consegue visualizar que a blindagem superficialmente ela fica bastante danificada. E isso com o passar do tempo em missões extremamente longas podem fazer com que o material venha ter uma remoção muito grande da sua blindagem, levando a rompimento da blindagem. Em um estudo realizado por Emanuel em 2016, utilizando ferramentas de simulação como o MULASES e o SRIM versus dados reais, basicamente foi exposto a 70 MeV uma placa de alumínio, uma placa de polietileno e de fibra de carbono. E em contrapartida foram realizadas simulações, onde essas simulações demonstraram uma deposição na blindagem de 6%, enquanto que dados experimentais demonstraram uma deposição de 7% de prótons. Com relação ao alumínio, em comparação aos softwares de simulação, o SRIM e o MULASES, houve apenas uma diferença de 1 MeV, porém essa diferença é notada nos cálculos que o SRIM executa e por serem mais completos, né? Enquanto que o MULASES ele tende a facilitar algum dos cálculos para com que a simulação seja mais rápida. Com relação a dados simulados, né, a deposição de prótons na superfície de alumínio, verificou-se que para uma espessura de placa de 1,6 milímetros até 6,4 milímetros, há uma deposição por área de 0,4 e 1,73 gramas por centímetros quadrados. E para o polietileno houve uma deposição de 0,0999 gramas por centímetros quadrados e uma espessura de 1,05 milímetros. Em relação à fibra de carbono composta, houve uma deposição de 0,087 gramas por centímetros quadrados em uma espessura de 0,58 milímetros. Tá? Então, basicamente, uma blindagem ideal, né, se acompanharmos o item 4, seria composta por alumínio, fibra de carbono e polietileno, uma vez que a deposição de prótons na blindagem de alumínio foi de 5,4%, do polietileno foi de 1,75% e da fibra de carbono de 3,9%. Essa estrutura, tá, de alumínio, carbono e polietileno é simplesmente pelo fato de que o carbono, simplesmente quando exposto à radiação ultravioleta, ele tende a sofrer degradação, e o polietileno ele tende a ressecar com o passar do tempo. Então, por isso o alumínio ele seria uma opção viável para, dentro desse estudo feito por Emanuel, uma opção
de blindagem primária e as próximas camadas compostas por carbono e polietileno. Com relação às considerações finais, é possível afirmar que na região dentro da anomalia do Atlântico Sul, entre 400 a 1.700 quilômetros, equipamentos não preparados para transitar nesta região podem sofrer com danos, né, e por consequência levar à perda da missão. E os eventos do tipo Single Event Effect e Total Ionization Dose ou derivados podem ocorrer em outras altitudes e órbitas distintas também, como por exemplo a região equatorial, que apresenta radiação elevada na região interna do cinturão, a uma altitude equivalente a aproximadamente 1.000 quilômetros de altura. Desta forma também conseguimos afirmar que não há tecnologia ainda desenvolvida que possa frear totalmente a radiação ou suportar os processos derivados delas. Então, o que é possível afirmar e executar, dados os estudos, seria a mitigação dessa radiação, fazendo com que o equipamento possa suportar, né, a radiação de tal forma com que ele consiga absorver o máximo possível de radiação e fazer com que a missão seja completada dentro do período pré-estabelecido para a missão. Essas são as minhas referências e o meu muito obrigado.